Oi, eu sou o Rodrigo. Oi, eu sou o Marcos. Oi, eu sou o Sérgio. Oi, eu sou a Amanda. E nós somos seus amiguinhos, os pequenininhos. Não, peraí. Vídeo errado. Hoje nós vamos falar sobre as máquinas térmicas. Elas são dispositivos que convertem calor em trabalho. A máquina térmica que será tratada no vídeo é a geladeira. O primeiro refrigerador utilizável foi construído pelo engenheiro americano Jacob Perkins em 1834 e utilizava como substância refrigerante o dióxido sulfúrico, que ferve e se condensa a temperaturas abaixo de zero. Hoje, a escolha da substância depende da finalidade do refrigerador e do impacto ambiental. Nas geladeiras domésticas, a substância utilizada é o freon, que a baixa pressão se vaporiza e a alta pressão se condensa. Apesar disso, o freon é uma substância que agride a camada de ozônio e, por isso, está sendo substituído por outras substâncias menos agressivas ao meio ambiente. Para essas mudanças de pressão, utiliza-se um compressor e uma válvula descompressora. A geladeira tem como função manter resfriado o que lhe for colocado dentro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Esse resfriamento por um todo ocorre por meio do congelador, que é por onde passa um gás sob alta pressão e baixa temperatura. Os corpos que estiverem ali buscam o equilíbrio térmico com o congelador, cedendo energia térmica a ele, incluindo o ar que está dentro da geladeira. O congelador geralmente é posicionado na parte superior da geladeira com a finalidade de resfriar também o que está na parte inferior. O princípio físico envolvido nesse processo é a transferência de energia térmica por convecção. Nesse processo, o ar frio torna-se mais denso e desce, enquanto o ar quente, sendo menos denso que o frio, sobe. Agora, vamos falar um pouco sobre o funcionamento da geladeira. O resfriamento ocorre através do processo de troca de calor. O refrigerador é uma máquina térmica em que a troca de calor se dá do sistema mais frio, interior da geladeira, para o sistema mais quente, meio externo. Mas você pode perguntar, isso não viola a segunda lei da termodinâmica, em que a transferência de calor é sempre do sistema mais quente para o mais frio? Violaria, se esse processo fosse espontâneo, como diz a segunda lei. Mas para que as geladeiras funcionem dessa forma, é necessário um fornecimento externo de energia, o qual ocorre através de um compressor que realiza trabalho mecânico sobre uma substância refrigerante, tornando possível o sentido inverso da troca de calor. Mas, voltando à explicação. Basicamente, uma geladeira é constituída por um compressor, um condensador, uma válvula, um evaporador e um congelador. Mas tá, diz logo, como é que funciona esse negócio? Bom, a geladeira funciona em ciclos. Ela usa um gás refrigerante no circuito fechado. Assim, o gás circula permanentemente sem perdas, a não ser que haja um vazamento no aparelho, é claro. O ciclo começa no compressor, que é acionado por um motor elétrico, e é por isso que a gente precisa colocar a geladeira na tomada. A função do compressor é aumentar a pressão o suficiente para liquefazer o gás, em temperaturas próximas da temperatura ambiente. Quando o êmbolo do cilindro desce, a válvula de admissão se abre, o que permite a passagem do gás refrigerante pelo cilindro. O ressalto em rotação faz o anel descentralizado virar contra a parede do cilindro e a barreira faz pressão contra o anel, o que garante a pressão do gás, que é aquecido a temperatura superior à do ambiente. Quando o êmbolo torna a subir, a válvula de admissão se fecha e a de escape se abre, forçando o gás em alta pressão a passar para o condensador, que é a serpentina da geladeira, onde ele é comprimido e se liquefaz, trocando calor com o meio externo e assim o gás diminui de temperatura. É devido a essa troca de calor com o meio que não se recomenda embutir a geladeira em armários com pouca ventilação e nem colocar roupas para secar atrás do refrigerador. Após liquefeito, o gás passa para a válvula de expansão, onde sofre descompressão e se expande, chegando ao congelador. E daí volta ao compressor e o ciclo recomeça. Mas você pode estar se perguntando, aonde se localizam as fontes quente e fria no refrigerador? Bom, a fonte fria é a parte interna, junto à serpentina do congelador, e a fonte quente é o ambiente externo. E o fluido refrigerante é o responsável por retirar o calor da fonte fria, ao evaporar, e o transferir para a fonte quente. Mas o que realiza trabalho no refrigerador? O compressor, é claro. Como não há troca de calor, o trabalho realizado pelo compressor equivale à variação de energia interna da substância refrigerante. Esse trabalho provoca a troca de calor do interior da geladeira, da fonte fria, para o meio ambiente,
que é a fonte quente, ou seja, no sentido inverso ao espontâneo. O funcionamento de um freezer é semelhante ao de uma geladeira comum? Boa pergunta, jovem gafanhoto! O freezer funciona como refrigerador, porém possui um evaporador que mantém a temperatura no seu interior próxima aos menos 20 graus Celsius, tendo um compressor mais potente e comprimindo uma maior quantidade de substância refrigerante, o que permite que o condensador troque uma maior quantidade de calor com o meio externo. Na condição da figura, o trocador de calor está refrigerando o ambiente A, apesar de ele estar mais frio que o ambiente externo. Nos trocadores de calor, em vez de rendimento, nós usamos o termo eficiência. A energia útil é determinada QF e a energia despendida é o trabalho do compressor. Vou utilizar a fórmula. O resultado dessa fórmula gera um valor em porcentagem, e é comum nós encontrarmos refrigeradores domésticos com eficiências superiores a 300%. Caso o refrigerador funcione de acordo com o ciclo de Carnot, as trocas de calor serão proporcionais às temperaturas absolutas das fontes, sendo possível utilizar a fórmula. Se pararmos para analisar o ciclo de Carnot, podemos perceber que o rendimento do refrigerador será maior à medida que a diferença entre as temperaturas da fonte quente e da fria for menor. Isso também vale para os aparelhos de ar-condicionado. Nos aparelhos mais modernos, o termostato eletrônico existente em cada aparelho desliga o compressor quando a temperatura fica um pouco abaixo do desejado e religa o mesmo quando a temperatura supera o valor determinado pelo usuário do aparelho.